Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ter nosso grande podcast em formato de sala de aula. Eu espero que vocês tenham estudado a obra. Espero não, vocês estudaram. Então, eu titulei de O Grande Encontro do Clube do Livro 4. Nós temos 8 obras literárias, 4 clássicas, 4 não clássicas. Aqui à minha esquerda nós temos o Year 7 e aqui à minha direita o Year 8. Então, espero que seja um momento muito agradável, de grande conhecimento, que todo mundo possa contribuir com o nosso projeto de final de ano. Tivemos 4 clubes do livro, esse é o último, e vamos fazer em formato de podcast. Sejam bem-vindos e muito obrigado pela presença. Temos visita, ali que é o Year 6, as professoras me ajudando, obrigada pelo apoio. Bom dia, meu nome é Isabela e eu li a obra Corações de Alcachofra. Então, o meu livro, Corações de Alcachofra, vai falar sobre a Mira Levinson, que ela é uma menina de 11 anos, que vai completar 12, e ela mora com uma família normal, com seus irmãos e seus pais. Então, no início do livro, o aniversário de Mira tá chegando, e ela vai fazer 12 anos. E aí, o aniversário dela chega, e os pais dela decidem dar um diário, que é onde ela escreve, que é o livro, um relógio e um celular pra ela. E aí ela começa a escrever nesse diário, e o meu livro vai falar sobre o amadurecimento da Mira Levinson. Tem a avó da Mira, que elas são muito apegadas uma à outra, e aí a avó da Mira dá um colar de uma alcachofra com um coração. Daí ela sempre ficou se perguntando o que significava, mas ela adorou o presente que a avó dela tinha dado. Então vai falar sobre a vida cotidiana da Mira, até que um dia a avó dela começa a passar muito mal. E aí, como eles não têm condições de ficar cuidando dela, elas decidem levar ela para um asilo pra eles cuidarem melhor dela, essas coisas. Daí, meu livro vai falar sobre isso, vai falar como a morte é retratada no livro, porque a avó da Mira, infelizmente, vai morrer. Daí vai falar sobre isso. E aí, esse aqui é o meu cartaz. E aí eu decidi colocar uma frase que a Mira fala no livro, que é: assim como o coração de alcachofra, nosso próprio coração sempre tenta proteger a parte mais preciosa. Então o que ela quis dizer? Que a parte mais preciosa dela era a família, eram os amigos, então por isso que ela se importava tanto com eles. Eu adorei o livro, eu acho que eu não mudaria nada na história, e eu recomendo ele para pessoas que gostam de ler uma categoria de livros de diário, de aventura e um pouco de drama. E ele é recomendado para meninas de 11 a 14 anos, mais ou menos. E é isso. Tchau. Bom dia, meu nome é Isaac. E meu nome é Benedito. E hoje a gente vai fazer uma resenha crítica do livro aqui, O Príncipe Medroso e Outros Contos Africanos. Eu vou contar um pouco sobre como esse livro foi feito e a origem da África. Como vocês sabem, na África é muito comum eles contarem histórias, e lá tem as pessoas chamadas os griots, que na maioria das vezes são sábios que vão para os cantos das árvores ou na areia mesmo e contam as histórias dos mais novos até os mais velhos também. E quando algum desses griots morre, a África é como se perdesse muita da cultura em uma biblioteca dessa. Por isso que aí é muito importante hoje em dia a gente ter os griots na África para poder contar as histórias passando de geração em geração, como talvez o pai de vocês e a mãe já fez com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a autora. O nome da autora é Ana Soler Ponte. Ela nasceu em 1968 em Barcelona e ela licenciou em Filologia Árabe. Em 1992, ela fundou a Agência Literária e Cinematográfica Pontas, onde desenvolve sua paixão por questões multiculturais. Ela viajou pelos 5 continentes do mundo, buscando os autores e histórias humanas. Em 2005, ela publicou o livro Cuentos e Leyendas de África. Eu vou falar um pouquinho do meu conto, que eu gostei, que é o conto O Crocodilo e o Macaco. Há muito, muito tempo atrás, tinha... lá no Rio Galana, tinha um macaco muito simpático que vivia num pé de manga, ou numa mangueira. E lá no outro lado do rio, tinha um crocodilo solitário. E esse crocodilo perguntou se ele poderia provar uma manga do macaco. Aí o macaco perguntou porque ele queria provar. Aí ele falou que parecia muito suculenta. Aí eles se tornaram grandes amigos. Teve um dia que o crocodilo chamou o macaco para ir para casa dele, para eles conversarem. Só que era tudo plano do crocodilo para ele trair o macaco. Aí ele falou isso pro macaco, o macaco ficou chocado
Mas ele falou também que os amigos dele estavam uma dor, assim, uma doença na cabeça. E o ancião falou que a cura era só o coração de lealdade, que era os dos macacos. Aí eles iam comer o coração do macaco. Aí o macaco bobo nem nada falou que os macacos deixam sempre o coração deles na casa deles. E o macaco levou o crocodilo lá pra casa dele pra ele buscar o coração dele, mas era tudo mentira. Aí o crocodilo esperou o macaco, esperou. Aí quando ele desconfiou, ele perguntou onde que estava o macaco. Aí o macaco xingou ele e falou: "Ah, sua besta, você tinha toda a lealdade no seu lado e perdeu tudo." Aí o crocodilo, ele ficou muito triste e percebeu que quando você tem um amigo, quando você trai ele, você perde tudo que você tem, as amizades, as semelhanças, tudo. E o Isaac vai falar um pouco do conto dele. O meu conto aqui, ele é um conto até que bem fácil de entendimento. Esse aqui não é o nome do conto, é só uma frase que eu dei pra ele. O nome do conto é A Princesa, o Fogo e a Chuva. E lá na África é bem comum, como aqui a gente sabe sobre a ciência e até sobre a religião, lá na África eles meio que criam as histórias para como as coisas foram criadas. Aí aqui eles meio que criaram uma história de como a chuva vem. Aí, muito tempo atrás, existia uma princesa. Aí, essa princesa gostava muito da chuva. Como se a chuva fosse uma coisa física, tá? Tipo uma pessoa. Ela gostava muito da chuva e tal. Aí, ela queria se casar com a chuva. Só que o pai dela viu que o fogo era muito forte, muito imponente e conseguia destruir todos os reinos. Aí, o pai mandou que ela se casasse com o fogo, só que ela queria se casar com a chuva. Aí, então, os dois decidiram apostar uma corrida. Aí, nessa corrida, o fogo, com sua força, sua velocidade, ele saiu na frente. Aí, quase chegando lá na linha de chegada, a chuva tava lá, tipo, no céu. Aí, no céu, assim, e soltou um estrondo, assim, de água. Aí, o fogo foi apagando, apagando, até que ele apagou. Aí, a chuva ganhou e a princesa se casou com a chuva. E até hoje em dia, hoje, nos dias atuais, quando a chuva vem lá na África, eles costumam dizer que, de novo, a chuva ganhou do fogo. E esse foi o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. Bom dia a todos vocês e hoje nós iremos apresentar o livro Velho e o Mar. Aqui eu vou apresentar um pouco sobre o personagem e sobre o autor. Vou falar primeiro sobre o autor, que é o Ernest Hemingway, que desde criança ele tinha um sonho de se tornar um escritor. Ele conseguiu, criando vários livros, como O Sino que Toca para Você, Os Assassinos e O Velho e o Mar, que é a obra que a gente vai apresentar hoje. E também vou apresentar um pouco sobre os personagens, que é o Santiago, um dos principais, que ele é um velho que sempre quis pegar um peixe chamado Merlin. É um peixe muito grande e raro. Também temos o Manolim, que é um menino que sempre acompanha ele, só que teve que sair. E também temos o Edgar, que é um homem muito gentil que deu comida pro velho, quando ele estava necessitado. E agora o Guilherme vai falar um pouco sobre a história do livro. A história do livro, ela começa falando sobre como o velho vive com ele e o seu, como eu posso dizer, o menino que cuida dele. Eu vi nessa história que o velho, ele não consegue pescar nenhum peixe. Ele fica 84 dias sem pescar nenhum peixe. Ele não consegue pegar nenhum. Ele vai todo dia, trabalha, mas não conseguiu. Aí no dia 85, ele disse que a sorte dele ia vir como Merlin gigante. Aí no dia, quando ele foi pescar, ele avistou um peixe que era enorme. Aí ele chegou na cidade e foi falar pra todo mundo que o peixe realmente ele era muito especial, tananã. Aí ele voltou, tentou pegar o peixe, não conseguiu. Aí quando ele foi voltar, o menino, ele não queria acreditar no velho, mas o velho conseguiu convencer o menino. Aí o menino meio que deu sorte pro velho, aí no outro dia ele conseguiu pegar o peixe. Só que no mesmo momento, um tubarão comeu o peixe. Então o velho, ele só conseguiu pescar a carcaça do peixe, que era um Merlin, muito raro. Aí ele levando essa carcaça pra cidade pra mostrar pra todo mundo que ele realmente havia avistado um peixe enorme. E essa história, em minha opinião, eu trocaria esse livro. Eu achei que ele não foi muito assim, a minha expectativa. Eu tava pensando em outra coisa, uma história mais de aventura, de descobertas. Mas eu recomendaria esse livro para pessoas mais de meia idade que gostam de ler livros mais, assim, livros de pescaria, que gostam desse tipo, assim, de livros. Eu também mudaria um pouco no livro. Poderia colocar mais aventura, mas eu recomendo para quem gosta de um livro calmo
e de um livro que não vai demorar tanto assim para você ler, porque ele não é muito longo. Ele é até que curto, mas é bem chatinho de ler. E aqui tá os desenhos que a gente fez sobre o velho e o mar. Aí no meu desenho eu pus um sol, eu fiz o barco com o Santiago tentando pescar o peixe, mas logo atrás eu fiz uma barbatana de tubarão. E é isso, gente. Acabou. Muito obrigada. Meu nome é Gabriela e hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Selvagem. O autor dele é Juan Villorino. Ele é um autor, tradutor e professor mexicano que já ganhou diversos prêmios pelas suas obras. O livro vai falar de Juan, que é um menino que ele teve que passar as férias na casa do seu tio depois de seus pais se divorciarem. A casa dele era uma biblioteca gigante, cheia de livros. E lá ele acaba descobrindo que ele era um leitor príncipes, que é basicamente um leitor em que os livros se atraem a ele. Então, os livros mais difíceis do mundo, que quase ninguém acha, ele se atrai à pessoa. E aí ele vai descobrir novos livros, como os livros que roubam a história de outras pessoas. E ele descobre uma menina na farmácia que se chama Catalina. E ele emprestou um livro para ela, porque ele adora o livro. E quando ele emprestou e ele pegou de volta para ver, ele viu que ela tinha mudado a história do livro. Que ela tinha conseguido mudar. E aí ele tá na busca de tentar encontrar o livro Selvagem. Só que na volta tem vários livros. Ele entra num quarto de cegos que tem na casa do tio dele, porque o avô dele, ele era cego. Então tem vários livros lá, era um quarto todo branco. E aí lá os livros começam a se mover e andar em diversos lugares. E para ele sair de lá, como tava tudo muito, tipo, um breu total, ele não conseguia ver nada, os livros formaram uma escada para ele subir até a janela. Assim ele conseguiu ir embora do quarto. E aí, João, ele vai tentando passar a trajetória na casa do tio dele até ele conseguir encontrar o livro Selvagem. E quando ele finalmente conseguiu encontrar o livro Selvagem, que o livro se atraiu a ele, o tio dele presenteou ele com esse livro. E ele sempre, depois disso, ele sempre gostou de passar um tempo na casa do tio dele, que era uma biblioteca gigante, que ele até se perdia às vezes. Bom, eu achei o livro interessante, é bem legal de ler, ele é bem organizado, mas eu só achei que tem algumas partes que, tipo, o livro conta muitos detalhes que não precisavam, que acaba ficando meio confuso. No desenho eu coloquei a farmácia, onde ele ia, tipo, quase todo dia para ver a Catalina e ler os livros junto com ela, a biblioteca e o livro Selvagem. Então eu recomendo esse livro para, tipo, ele não é um livro muito difícil de ler, ele é até legal, bem de boa, assim, de ser lido. Então eu recomendo para pessoas que gostem de ler e aprender coisas novas. E é isso. Sou Murilo, Year 7, e eu peguei o livro Selvagem. Ele fala de um menino de 13 anos que chama Juan. Os pais dele divorciaram e ele foi passar um tempo na casa do tio Tito, o tio dele. E lá tem uma biblioteca gigante, o tio Tito. Ele encontra um livro selvagem que só pode ser lido pelo leitor príncipes. Que ele descobriu que ele é um leitor príncipes. Aí ele conseguiu ler. Olá, meu nome é Gustavo. Eu li o livro de Nelson Abissu, As Aventuras de Pedro Malazartes, que é um conjunto de contos do histórico personagem Pedro Malazartes. Bem, primeiro eu vou querer citar o autor, que eu acho que ele é um cara muito esperto. O cara simplesmente tem cerca de 4 a 5 faculdades, se eu me recordo. Ele é graduado em administração de empresa, ele é dramaturgo, além de diretor de teatro, professor universitário, formado em direito e mestre em teatro. Bem, para começar a história, ele começa explicando que a bisavó dele sempre contava histórias sobre o Pedro Malazartes, desde muito jovem. E afirmava até que o Pedro Malazartes tinha se apaixonado por ela e que ela trocou ele pelo bisavô, e por isso o Pedro Malazartes nunca mais amou outra mulher. O primeiro conto segue uma ordem mais ou menos cronológica, alguns contos. Outros você pode ler que você vai entender de qualquer forma. Por exemplo, o primeiro fala da partida dele de casa, que tinha um fazendeiro que maltratava e abusava dos funcionários.
colocando que demoraria 2 meses para ele receber o primeiro salário, tinha que obedecer tudo que ele falasse, não podia reclamar e nem ele, nem o patrão e nem o funcionário poderia ficar bravo com o outro. E quem ficasse, poderia arrancar uma tira do couro das costas. Então o irmão ficou bravo com o patrão depois de mais ou menos uma semana e voltou com um pedaço do couro das costas faltando. Então ele foi lá e falou que ia resolver. E uma parte que o Pedro Malazartes, ele tá mais para um anti-herói do que em si um herói ou um protagonista. Porque, por exemplo, o patrão mandou ele seguir a cadela e só parar de trabalhar quando ela voltasse para casa. E normalmente ela só voltava à noite, porém ele foi lá e chutou a cadela até ela voltar para casa 10 horas da manhã. Então o patrão ficou bravo, ele arrancou a tira e ganhou dinheiro. E é assim que começa a história, que ele entrega o dinheiro para a família que estava passando por dificuldades e vai embora. Então o resto dos contos é ele abusando da própria esperteza para ganhar em cima dos outros. Por exemplo, uma vez um cara estava chegando perto dele, ele estava cozinhando, estava com água fervendo na panela, ele escondeu as brasas que estavam embaixo da panela, enterrou elas e vendeu a panela para o cara falando que era uma panela importada que não precisava de fogo para se aquecer. Então ele aplicava meio que uns golpes. E outra coisa também que é uma característica que não torna também ele totalmente vilão é que ele não aguentava ver uma esposa ou um marido traindo o parceiro. Ou brigas de casal, ele não aguentava ver. Bem, é isso. Um dos meus contos favoritos que eu vou contar agora, ele tinha um ex-soldado, veterano de guerra e empresário, que estava se despedindo da esposa e da empregada, porque tinha alguns negócios a fazer. Então, ele escuta a conversa e quando esse cara sai, ele ouve a conversa das duas mulheres falando que tinham convidado o padeiro e um violinista. Então, no final, ele consegue reconciliar o casal. Bem, esse livro são vários contos que a bisavó dele contava para ele e ele gostava. E esse é apenas um dos mais de 40 livros e peças teatrais que Nelson Abissu escreveu. Isso. Que eu fiz o desenho, que é o chapéu pelo Malazartes e uma enxada, que ele sempre usava como haste para segurar a bolsa com roupas, comida e tudo que ele tinha. Uma dúvida. No livro, você menciona que Pedro Malazartes seria como um anti-herói. Como você descreveria as características de um anti-herói? Eu descreveria um anti-herói como alguém que vai contra o herói, porém não totalmente contra. É como assim, ele apoia um herói em algumas coisas, porém não gosta e vai contra de outras coisas que o herói faz. Por exemplo, o herói pode às vezes ajudar todo mundo, ele não vai ajudar todo mundo. Ele vai em algumas partes, ele pode sim ajudar o herói em muitos aspectos. Um bom exemplo é o Deadpool, que ele pode ser também considerado um herói, mas ele está mais para um anti-herói do que para um herói. Por conta que ele não tem todas as ações que são necessárias para um herói e às vezes vai contra os heróis, porém ainda assim ele não se torna um vilão, porque ele não é mau em si. É mais alguém, como se alguém fosse mais ganancioso, pensa mais em si, não é igual o herói que pensa em todos. Ele pode ajudar, às vezes, porque bondade mesmo, mas a maior parte das vezes ele vai pensar em si próprio do que nos outros. Olá, bom dia. Sou o Fernando Iereit. Eu sou o João Guilherme. Eu sou Arthur. E nós viemos falar um pouco sobre a obra Lazarilho de Tormes, que foi descoberta em 1553 na Espanha. O autor, nós não sabemos quem é o autor, porque o autor é anônimo. Existem algumas hipóteses, mas nada confirmado de quem é o autor.
Agora eu vou falar um pouquinho da história do livro. O livro, ele gira em torno do personagem principal, que é o Lázaro. O Lázaro, ele é um menino, quando ele nasce, ele é abandonado pela mãe, porque a mãe não tem condições de manter ele. Então, ela entrega ele para um amo, que é uma pessoa que vai cuidar dele. O Lázaro, ele passa por 6 amos no livro. A maioria deles são pessoas ruins, que o Lázaro passa muita fome. Tem um episódio que ele tem que roubar a comida da igreja para conseguir sobreviver. Isso é o que prevalece no livro. Não, na característica do Lázaro, porque ele é uma pessoa que pensa em si mesmo, mas ele está fazendo isso por sobrevivência. Agora eu vou passar o microfone, o Arthur vai falar um pouco da crítica social que o livro passa. Bom, esse livro faz uma crítica social à Igreja Católica, pois no livro, o padre, que deveria ser uma figura que pensa no próximo, que tem compaixão pelo outro, ele deixa Lazarilho passando fome, como o João citou. Ele só dá somente os restos de pão e de cebola para Lazarilho. Então Lazarilho tem que usar de suas artimanhas, um termo mais informal, malandragem, para conseguir sobreviver. Então ele faz buracos onde o padre guarda o pão em um baú e fala que foi ratos. Então o padre, né? Então o padre uma noite decide ficar de guarda para ver se ele acha esse rato, né? E ele escuta um barulho no meio da noite quando ele está deitado e vai ver se é o rato, né? Aí ele percebe que Lazarilho que está roubando os pães da igreja. Então ele dá uma marretada em Lazarilho. Lazarilho começa a sangrar e desmaia. Agora o Fernando, eu e o Arthur vamos falar nossas recomendações do livro, o que a gente achou e qual foi a nossa opinião. Bom, eu gostei do livro, eu achei um livro bom. Eu recomendo esse livro para pessoas que gostam de ler mesmo. E ele tem uma crítica social bem boa para a época que ele foi escrito. Eu também gostei bastante do livro, mas eu achei ele um pouco cansativo, porque ele não é dividido em capítulos, é uma coisa só, vai do início ao fim. E eu acho que a crítica social é bem importante, e eu acho que ele também serve para a gente aprender como é que era a vida da maioria das pessoas no século XVI na Europa. A maioria das pessoas passavam fome e eram órfãos. Bom, eu gostei muito desse livro. Ele é um livro bilíngue, foi escrito em espanhol e em português. Eu gostei muito de ter lido esse livro. Foi um dos primeiros livros a misturar comédia com crítica social. Me surpreendeu muito esse livro. Vocês disseram da crítica social desse livro. Você acha que essa crítica social ainda acontece nos dias de hoje? Isso que ele critica ainda está acontecendo? Ainda acontece em alguns casos, tipo assim, porque é muito difícil ela desaparecer totalmente. Porque nem todas as pessoas vão ser boas e honestas. Elas sempre vão pensar em si mesmas, vão tentar ser egoístas, entendeu? Então acho que ainda acontece esse tipo de coisa. Bom dia, sou o Gabriel. Eu sou a Raíza, tudo bom? Sou o André. E hoje nós iremos falar um pouco sobre esse livro, um clássico escrito por Douglas Adams, O Guia do Mochileiro das Galáxias. Bom, galera, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o autor. Ele nasceu em Cambridge, na Inglaterra, em 1952. Hoje em dia ele está morto, morreu em 2001. Ele é vamos dizer assim, um humorista. Ele é formado em literatura e eu acho que é isso. Em minha opinião, esse livro ele é bastante interessante. Ele tem um ar de ficção científica por trás dele, onde podemos ver um pouco da trajetória principal, Arthur Dent, que durante a história o planeta Terra é destruído e ele tem que se aventurar pelas galáxias e pelo universo, descobrindo um pouco mais sobre as criaturas e planetas da região. Esse livro é um livro de ficção científica e eu achei ele um pouco difícil de entender, mas no final da história eu comecei a entender um pouco sobre ele. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês, para saber mais o que vocês acham sobre o livro. Vocês acham que o personagem tem alguma evolução na trama? Sim, em minha opinião, o Arthur, personagem principal, no começo do livro, ele é um personagem mais simples de se entender, uma pessoa comum. Mas ao longo da trama, juntamente com, digamos, um outro livro que existe aqui dentro, chamado também O Guia do Mochileiro das Galáxias, que é basicamente um guia,
Ele ajuda um pouco o Arthur a se desenvolver, aprendendo um pouco mais de como conviver com as criaturas estranhas, como os alienígenas que estão no livro. Você percebe alguma metáfora ou símbolo recorrente no livro? Percebo. Em minha opinião, o livro contém bastante metáforas. O livro ele pode conter, sim, se você prestar bastante atenção e já ter um pouco de experiência com o livro de ficção científica, que não é exatamente o que está realmente escrito ali. Não é uma linguagem em todo o tempo literal. Existem bastante sátiras e metáforas dentro do livro, sim. André, a história do livro que você leu se parece com alguma outra que você já leu? Sim, parece um pouco dos livros de galáxias que eu já li, mas é um pouco diferente também, porque é um livro de ficção científica. Em algum momento, teve alguma coisa mais marcante na história pra você? Sim, para mim, vou tentar aqui, como sempre, evitar os spoilers um pouco, para você ter a primeira experiência de ler esse livro, que é muito interessante. Em minha opinião, os pontos mais marcantes, um dos principais da toda a trama, acontece logo nos primeiros capítulos da obra. Logo ali por volta do primeiro e segundo capítulo do livro. Quando a Terra é, infelizmente, destruída, mas com um bom objetivo. Com o objetivo de criar, já que todos ali viviam em, entre aspas, harmonia, os humanos e os alienígenas, uma via, como se fosse uma rodovia intergaláctica que passaria exatamente por aqui, e isso força Arthur a ter que se mudar e fugir da Terra, já que aqui não haveria mais um planeta onde ele pudesse habitar. Agora eu quero saber da opinião dos dois. Vocês acham que tem alguma crítica social ou política presente na obra? Acho que não. Em minha opinião, o livro ele pode conter, sim, algumas críticas. Por exemplo, existe uma sociedade de alienígenas no livro que eles não têm uma opinião muito positiva sobre os seres humanos. Isso mostra realmente quem nós somos, porque é uma perspectiva de fora que não está envolvida em nossa sociedade. A gente consegue perceber um pouco, através dessa perspectiva dessa outra sociedade, que somos seres falhos e que cometemos muitos erros aqui no nosso planeta. Por exemplo, a destruição das florestas que nós temos aqui. Recurso tão precioso que não podemos perder. Vocês têm mais algum comentário sobre o livro? Alguma avaliação? Em minha opinião, agora, para concluir, achei esse livro bem interessante. Recomendaria ele sim para você ler. Recomendaria, se você gosta de ficção científica e livros com mais este cunho, por esse lado da ciência. Mas se você não tem muita paciência para ler um livro longo como esse, eu não recomendaria. Além do mais que esse livro, esse aqui é só o primeiro volume dele. São 5 volumes, ou seja, uma pentalogia de livros escritos por Douglas Adams que seguem o Guia do Mochileiro das Galáxias. Bom dia, me chamo Natália e Eu me chamo Antonella. hoje estamos aqui para fazer uma resenha crítica sobre o livro Cyrano Bergerac. O livro conta sobre um poeta que era rude e também era um cavaleiro. E ele sempre foi apaixonado pela prima dele, chamada Roxana, só que ele nunca teve a coragem de se declarar seu amor por ela. E ele ficou sabendo que seu amigo, Cristiano, tinha um amor por ela indescritível, então ele resolveu ajudar o amigo dele escrevendo declarações fingindo que era o Cristiano. E nisso, né, tem uma parte muito marcante do livro, que é quando o Cyrano, ele meio que finge que ele é o Cristiano e ele só fala com a sua voz, se declarando para Roxana. Ele fala todos os seus sentimentos, tudo que ele sente, mas a Roxana acha que é o Cristiano, não o Cyrano. Ela acha que é o Cristiano que está se declarando, falando todos os seus sentimentos para ela, mas não é. E pelos olhos de Cyrano, na minha opinião, pelos olhos de Roxana, na verdade, ela vê o Cyrano só como primo dele. Ela nunca viu além disso e ela sempre enxergou só o Cristiano e nunca percebeu que nunca era ele fazendo as declarações. E eu acho que talvez um dos motivos por qual ela
ela não enxergava o Cyrano como seu amor verdadeiro, talvez seria por conta da sua aparência, porque ele era uma pessoa que tinha uma autoestima muito baixa por conta do seu nariz, que ele era desconfigurado e grande, e com isso, no final, dá pra você entender, tipo, uma moral, que as coisas acontecem com ele, não é conforme ele quer, porque ele não tem essa autoestima nele. Ele acha que o que vale é só a beleza exterior, e não a beleza interior, mas a beleza interior é o que vale. E no final do livro, ele te percebe que ele sempre ajuda os outros e nunca se olha, sabe? Ele nunca tenta fazer as coisas pra si mesmo, sempre pros outros. Sim, então, você acha que ele pode ser considerado como um anti-herói? Eu acho que sim, por causa que no começo do livro, o livro é uma peça, né, contada por atos, e no começo dele fala, ele é rude, ele entra numa peça, é rude e tenta fazer pararem a peça comprando os espectadores. Mas tipo, o anti-herói, ele não faz as coisas pelo seu próprio desejo? Sim, mas o Cyrano, ele fazia as coisas mais pelos outros do que pra ele mesmo. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre os nossos desenhos que a gente fez. O meu desenho, ele retrata o início da peça, que nem a Antonella falou, e é quando tá acontecendo... É uma peça dentro da outra peça teatral. Esse cara aqui, ele é um ator muito famoso, e ele é interrompido no meio da peça por Cyrano, que invade e manda ele parar. O motivo não se fala no início do livro, ele só chega interrompendo, muito rude e muito mal educado. E o público, ele se revolta, ele fica com muita raiva disso, porque todos eles gostavam de ver, né, a peça desse ator famoso. Mas então, para acalmar o público, a plateia, ele joga muita moeda para aquele povo, para eles acalmarem eles acalmam no final. O meu desenho retrata a Roxana e o Cristiano, e eu fiz o Cyrano em preto e branco pra considerar que, tipo, ela só via ele e nunca enxergava o Cyrano, e era sempre o Cyrano que fazia as declarações pra ela. E eu também queria falar que no final do livro, a Roxana acaba percebendo que nunca foi o Cristiano que ela foi apaixonada. E aí acontece um plot twist, mas eu não vou falar por causa senão vai dar spoiler. Acontece uma tragédia. Eu também queria falar um pouquinho sobre o autor, que foi Edmond Rostand, que nasceu em 1868 e ele era um poeta dramático. Ele fez várias peças teatrais, mas a mais importante dele, a que mais teve fama, foi Cyrano de Bergerac, que já foi representado na França mais de 3.000 vezes. Eu tenho uma pergunta. Tipo assim, se você fosse o autor, o que você mudaria na história? O que e por quê? Eu acho que eu mudaria um pouco no final, pra mostrar mais tempo do Cyrano com a Roxana, depois dela ter percebido que, na verdade, quem fazia todas as declarações era o Cyrano. E você acha que, tipo, o tipo de escrita retratado no livro é algo mais descritivo ou algo mais poético? Eu acho que seria algo mais poético, já que o autor é um poeta. E, assim, você acha que o fato do autor ser poeta meio que afeta o personagem, tipo, ao longo da história, ao longo da caminhada? Você acha que tem alguma evolução nele? Sim, por causa que o Cyrano era um poeta também, e eu acho que por o autor ser um poeta, ajudou bastante nas declarações que o Cyrano, o personagem principal, fazia pra Roxana. Então, foi isso, e muito obrigada, Meu nome é Ana Elisa. O livro que eu li foi o Pedro Malas Artes. E eu vou falar, tipo assim, mais sobre o desenho e a infância dele do que sobre o livro no geral. O meu desenho, ele tem 3 dos contos. O livro, ele é mais sobre contos de coisas que aconteceu com Pedro Malas Artes. E o meu desenho, ele representa 3 dos contos que eu li, que são os 3 primeiros. Começa com... Essa daqui é a mãe do Pedro Malas Artes. Isso aqui é a infância dele. Que ela... Como eles eram muito pobres, sempre foram, ela comprava umas carnes ruins, separava os pedaços bons da carne, os bons e macio, e ela comia os pedaços e deixava os nervos e as partes ruins pros filhos dela. E aí, pra ela conseguir comer as partes boas, ela falou pra eles que se eles pegassem a carne e comessem e segurassem ela nos dentes atrás da porta e ficassem repetindo, eu vou ficar bonito,
eles ficariam bonitos. E aí ela fazia isso para que ela conseguisse comer a carne em paz. Também, a madrinha do Pedro Malas Artes dava dinheiro para ele comprar balinha e essas coisas doce na cidade. Ela pegava e falava para ele que ele tinha que plantar o dinheiro para que tivesse mais, né? Então ele pegava e plantava o dinheiro e na hora que ele saía de perto do dinheiro, ela ia lá e pegava o dinheiro para comprar charuto. Aí ela ficou fazendo isso muitas vezes, até que um dia ele resolveu que ele ia comprar a balinha em vez de plantar o dinheiro, porque a planta não crescia nunca. Foi esses três, porque o conto da carne, do que ela separava a carne, e o conto de segurar a carne na porta, são 2 contos diferentes. Só que eu juntei os 2 porque é praticamente a mesma coisa. Ele é um livro muito bom, eu achei que os contos são maravilhosos. Eu, com certeza, escolheria ele de novo, se eu tivesse uma chance de ler ele mais uma vez, eu leria. Ele é mais um... Tem um personagem principal, só que eu não sei o nome dele, não tem o nome dele no livro, que ele tá conversando com a bisavó dele, e é a bisavó dele que conta os contos do Pedro Malas Artes pra ele, porque ela fala que conheceu ele, e aí conforme vai passando os capítulos, na verdade não é tipo contando a história dele, é a bisavó desse personagem contando pra ele sobre a história sobre as histórias do Pedro Malas Artes. E aí, ele é muito inteligente, só que ele gosta de passar a perna nas pessoas pro próprio benefício dele, ou pelo benefício de alguém. E ele faz essas coisas pra conseguir, sobreviver e tal. Porque ele saiu de casa, depois dos acontecimentos do trabalho dele. Ele resolveu sair de casa pra, perambular o mundo. E ele, como ele tinha que comer e trabalhar essas coisas, ele, passava a perna nas pessoas pra conseguir dinheiro e pra conseguir comida. Então ele foi sobrevivendo assim por muito tempo. É isso o meu livro. Eu não contei muita coisa sobre os contos, porque é muito mais legal você ler do que você ouvir alguém contando sobre eles. Mas foi praticamente isso. Aqui tá o meu desenho. Obrigada. Obrigada.